Meus irmãos, boa noite para todos. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler, você vai deixar sua Bíblia aberta ou ligada, tanto faz, desse texto. Nós vamos conversar sobre ele aqui nesse nosso encontro. Desde já, lembrando que é muito bom, a gente às vezes não fala, né? Mas é muito bom a gente estar junto aqui na quarta-feira, é um momento que a gente tem oportunidade de conversar mais informalmente daquilo que a Bíblia diz para nós. E essa noite não vai ser diferente. Marcos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 12. Vamos lá? Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns, mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós temos diante de nós a sua palavra e uma expectativa muito grande de que o Senhor faça com que ela tenha sentido para o coração de cada um de nós aqui. Não queremos que seja apenas uma história, apenas um amontoado de informações, mas que seja a palavra do Senhor para o coração dos seus filhos. Nós queremos que isso acontece, que nós, sendo nós verdadeiras ovelhas, ouviremos a voz do pastor, verdadeiro que é Jesus. Então, assim nós te pedimos que isso aconteça, que nada impeça esse processo de acontecer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. A história é uma história que nós lemos e ela já dá a interpretação dela no final. O verso 12 meio que tira a graça, né, da pergunta, o que aconteceu, o que isso significa. Mas tem aplicações para nós e eu quero, na verdade, ver com você de início o que você acha de interessante nessa leitura. Quando você está lendo algum verso, alguma história, alguma parte da história, pode ter te saltado aos olhos, assim, se o cara tem um gosto, assim, por construção, ele vai agarrar no primeiro verso. Ele vai falar assim, olha lá, o cara plantou uma vinha, fez uma cerca em volta, construiu um lagar, edificou uma torre. Ele vai ficar pensando na maneira como foi construído isso tudo, se foi com projeto, sem projeto, aprovação da prefeitura ou não. Mas não é o nosso caso aqui, nós não olhamos para o texto dessa maneira. Nós olhamos de outra forma, cada um de uma forma particular. E aí eu te pergunto, o que você viu? O que você gostou? O que te chamou a atenção, que você gostaria, nesse momento inicial, de compartilhar aqui ou de fazer seu comentário? Vamos lá? O que estava acontecendo, né, Célia?
Manda um, morre, outro apanha. O sujeito toma um troço na cabeça que eu não consegui nem ler na hora ali a palavra, mas esbordoou, bateu de um jeito, né? E ele continua insistindo. E manda o filho. Algum pai faria isso aqui? Algum pai aqui faria isso? Mas nem que a vaca tossisse, né? Se a gente olhar para a forma humana de dizer, estão matando meus funcionários tudo, eu vou mandar o filho agora. Claro que tem uma ironia nesse texto aí, tem um negócio a mais que a gente vai perceber. Mas, oi? Parece ingênuo, né? Um pai que manda o filho num lugar desse, parece que pai bobo, né? Tá, já fizeram mal com os caras, vai ver se vão obedecer o filho. Por que ele não vai lá resolver também, né? É uma pergunta que a gente faz para o texto também, está correto, não tem nada de errado fazer essas perguntas aí. Mais alguém? Eu perguntei na esquerda, na direita, no centro, no fundo e na parte do céu aí, subindo para o céu. Não? Está tudo tranquilo? Vamos lá, gente. Então, vamos ver o que a gente pode ver. Eu acredito que esse texto fala da questão de se desperdiçar oportunidades. Como que a gente pode desperdiçar, dar pouco valor à oportunidade. Como eu disse, a interpretação acontece nos últimos versos aqui. O verso 12, ele amarra toda a história e diz o porquê. Quando a gente lê os textos paralelos em Mateus e em Lucas, vai ter pouca variação de palavras, a gente já sabe que isso acontece nos evangelhos, porque cada um registra com o seu olhar, com a sua linguagem, mas todos eles encerram da mesma maneira, dizendo que o pessoal ficou azedo e queria matar Jesus. Só não tomou providência para fazer isso aquela hora, porque tinha muita gente olhando, não estava fácil ali. Eles falaram, não, vamos deixar para depois. Depois a gente dá um jeito nesse Jesus aqui, ele é bocudo demais, ele conversa muito, ele é falador para caramba. Olha o que ele está falando da gente. E era o pessoal religioso da época que fica mais incomodado com essa situação. São oportunidades perdidas. Vamos considerar algumas coisas aqui. Percebeu que tem um lance aqui que parece que não diminui de jeito nenhum? A maldade, né? A maldade só cresce. Ele manda um servo, apanha. Manda outro, apanha mais ainda. Manda outro e mata. Aí manda o outro, não mata, só bate. Talvez porque ele saiu correndo. A gente não sabe por que não morreu também. Viu que estava apanhando, foi embora, machucado. Assim, tem um trato aqui, existe um combinado. Esse moço, esse dono da vinha, ele não criou esse negócio todo aqui assim, pega aí com quem quiser. Não, há um contrato, existe um combinado entre eles, um período para que esse negócio comece a dar algum tipo de lucro, de fruto, no caso, e passou o tempo, os comentaristas dizem que é em torno de 4 anos, que é algo em torno de 4, 5 anos, para poder começar a dar lucro, dar fruto, e ele vai acertar, mas o pessoal ali não quer acertar, eles falam assim, não, a gente já é dono desse negócio aqui, usa o capião. É mais ou menos isso que eles estão dizendo, não, já é nosso, isso aqui é para a gente. Vamos acertar nada não. Eu fico vendo que eles vão só piorando, e quando vem o filho, que eles podiam ter falado assim, agora vamos tomar juízo, né? Vamos pegar, assim, vamos arrepender desse negócio aqui, vamos parar, vamos acertar, o negócio está ruim para o nosso lado, já fizemos bobagem demais, mas não tem limite para a maldade, para fazer besteira. Tem um filme antigo, que você provavelmente já deve ter visto, chama Refém, e acontece mais ou menos algumas coisas. 3 jovenzinhos ali resolvem ser mais espertos que os demais e começam a fazer umas coisas, e a coisa vai só piorando, piorando, piorando. Por fim, eles são 3, né? Um deles mata os outros 2, e depois taca fogo na casa que eles invadiram. E eu fico olhando para essa história e percebendo que, assim, não tem nada que freia eles. Porque a maldade realmente é um negócio que está sem freio. A falta de responsabilidade, de cumprimento com a palavra, o desrespeito, é um negócio que vai só crescendo aqui nessa história. Cada vez que a gente não sabe de quanto em quanto tempo que ele manda outra pessoa para ir lá receber a parte que cabia para aqueles meieiros,
a gente não sabe quanto tempo é, mas a cada tempo que passa, eles continuam aumentando a sua maldade, porque não se arrependem, continuam fazendo do mesmo jeito, pior cada vez mais. Eu fico, meus irmãos, a considerar que a nossa vida, se não fosse Cristo também, seria mais ou menos nesse rumo. A gente não tem uma facilidade para fazer coisa certa, para fazer as coisas boas, mas, pelo contrário, por causa da nossa natureza terrena, a gente é tendencioso a fazer as coisas ruins e a piorá-las, e a torná-las mais complicadas ainda. E sempre vamos ter uma desculpa. Não, porque eu já estou aqui, fui eu que plantei, eu que estou dono desse negócio. A gente sempre vai ter uma desculpa para poder usar um argumento fajudo, um argumento mentiroso, um argumento que não tem credibilidade alguma, para poder dar uma desculpa aí para a maldade, para o erro, para as falhas da gente. E isso não começa depois que a gente atinge uma certa idade, isso é desde sempre. Isso é desde sempre. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Amém, meus irmãos? Acho que a gente devia falar misericórdia depois dessa aí, né? Mas tudo bem. A maldade é um negócio que está realmente, assim, sabe, como é que fala quando está muito sujo, assim, caraquento, né? É uma caraca difícil de arrancar do ser humano. Não fosse Cristo e a sua graça, não sai, não. E a Bíblia fala que é assim, e a gente pode observar também, se a gente for apenas normal, apenas comprometido com uma observação ali, normal, você vai ver que é desse jeito. Vamos dar alguns exemplos? Você quer dar algum exemplo? Fica à vontade. Que mostra que desde pequeno a gente não é bom. Hã? Nós não somos flor que se cheira, para se cheirar. Quer dar algum exemplo da sua casa aí? Porque senão você é obrigado a falar da minha, aí é ruim, né? Mas eu falo também. Assim, isso aí, a Bíblia é suficiente, Marcos Vinícius, para dizer para nós que nós nascemos em pecado e em maldade e nossa mãe nos concebeu. A gente já nasce com a natureza terrena. A Bíblia fala constantemente, para quem lê a Bíblia inteira, para quem lê só os pedaços que quer, não funciona não. Mas para quem lê a Bíblia inteira, vai ficar muito claro que o primeiro Adão pisou na bola e depois disso não teve outro Adão que desse jeito, a não ser o segundo Adão, que é chamado em Romanos de Jesus. Não fosse ele, não tinha salvação para nós. Porque nós só atrapalhamos as coisas. Mas, quando a gente esquece a Bíblia, larga a Bíblia de lado, a gente tem uma tendência de achar que existem pessoas que são coitadinhas, que são melhores. Tem gente que até acha que a criança é inocente, e por isso ela é salva. E aí, cria um problema muito sério, porque a Bíblia fala que só existe um caminho para a salvação, que é Jesus. Sabia disso, né? Todo mundo que sabia disso. É Cristo Jesus. Inocência não salva ninguém. Eu até acredito, estava conversando agora, né, sobre isso, eu até acredito que as crianças são salvas, mas não porque são inocentes, porque eu acredito que Deus quer salvar as crianças quando falecem, ou acontece alguma coisa. Acredito sim, porque temos exemplos da Bíblia falando a respeito disso. Davi, quando estava com o filho doente, fez lá todo um cerimonial, jejum, lutou contra aquilo. Quando não deu certo, ele foi lá, fez a barba e tal, voltou a se alimentar, e ele falou, ele não vem para perto de mim, mas eu vou ao encontro dele, né? E dando claras referências de que ele acreditava que a criança estava no lugar melhor. Mas não porque é inocente, alguma coisa desse tipo, porque a inocência não pode salvar ninguém. O que pode salvar é Cristo Jesus, não existe um caminho paralelo para a salvação. Então, temos isso. Meu filho está vendo isso toda hora. Tem um botãozinho lá no fogão para... É o clique, né? Para poder acender. É só virar as costas que o filho de Adão, né? O filhotinho de Adão vai lá e aperta. Toma tapa, finge que não é com ele, dá uma volta, não sei o quê, então seguro ele, fala com ele, rapaz, não pode mexer aí, não pode. Dá um tapa na mão, a mão do bicho está vermelhinha já, aí põe sentado na cadeira. Estou tentando educar, né? Não é fácil não, mas é filho de Adão. É filho de Adão, é pecador. Não precisa
Mas, como eu não quero carregar essa cruz sozinha, é fácil de perceber isso. Domingo agora, eu falei que na hora que a gente estava apresentando a Alice, acertei o nome, gente? Acertei a Alice. Pela primeira vez ela veio na igreja, depois que nasceu, né? Estava visitando a nossa igreja, apresentando, pedi para as crianças ficarem do lado de cá. Enquanto isso, eu falei o quê? Mais o que eu falei? Vamos ver quem lembra. Hã? Por favor, não deixe as crianças subirem, toma cuidado, porque esse negócio, depois se você quiser tirar a prova, tem algum sobrando, Tati? Algum negócio desse aí sobrando? Não? Mas desse novo aí não tem, mas tenta pegar um depois para você ver. É pesadíssimo isso aí. Ele é mais robusto. E ali em cima também tem umas coisas que não é coisa para criança, é fácil da gente olhar, não é? Você acha que tem um teclado é coisa para uma criança brincar? Fala, se você falar que é para brincar, vamos conversar, que eu quero entender como. Né? Todo mundo sabe que não, mas domingo agora, né? Acabou o culto, aonde tinha criança correndo, brincando? Parece que a gente não tem freio, gente. Parece que a capacidade da gente de fazer besteira dentro da igreja, porque tem gente que fica pensando, essa igreja é lugar sagrado, né? O ar da igreja é diferente, tem, sei lá, o Espírito sopra, para e tal. Nem dentro da igreja a gente consegue fazer uma coisa simples dessa, que é só para evitar. Tem gente que fica pensando que a gente está preocupado apenas com os instrumentos. Com os instrumentos também. Isso custa dinheiro, isso não é barato. Mas imagina um negócio desse caindo em cima da criança, aí você vai ficar com vergonha. Porque você não foi responsável de segurar seu filho e falar com ele. Não. Eu só fico me perguntando, eu vou passar logo desse assunto, porque ele é chato, né? Fico apenas me perguntando o seguinte, quando seu filho quer atravessar a rua na frente de um carro, você deixa? Deixa? Ah, não deixa não, né? Por quê? Porque pode morrer, né? Agora, na igreja, pode subir e fuçar em tudo quanto é negócio que não deve. Ah, gente, a gente tem uma tendência terrível e que vai muito da conveniência da gente, aonde a gente acha que dá, que eu posso, né? Afinal, na igreja, é tudo voluntário, né? Quem tem salário é o pastor tem que tolerar essas buchas mesmo, tá? Mas o pessoal ali e tal, se quiser que aguente e tal, não sei o quê. É um exemplo, claro, aconteceu 3 dias atrás, aqui, que eu espero que a gente melhore isso aí, porque demonstra claramente que não é só fariseu, não é só escriba, não é só religioso do Antigo Testamento, do Novo Testamento ali, que tem essa tendência de ser tão displicente nas coisas que precisa fazer. A história conta de sujeito que não tem freio. Beleza? Os gestos de confiança e bondade nem sempre são recompensados. Uma das frustrações dessa vida, meus irmãos, que a gente vai ter que experimentar várias vezes, é essa. Nós fazemos o bem para as pessoas e nem sempre o bem retorna, volta, vem de acordo, na mesma proporção, às vezes ele não volta. Eu fico imaginando esses caras aí que assumiram a vinha, eles tiveram a oportunidade de ter um lugar para poder trabalhar, para ser alimentado, porque até essa vinha produzir alguma coisa, o dono da vinha deu para eles o suficiente para eles se manterem, e na hora deles demonstrarem apenas o óbvio, cumprir apenas a obrigação, eles são ingratos desse tanto, e fazem o que fizeram, que a gente já leu aqui, que são brutos, né? São marginais, eles agem como um grupo de gente, assim, terrível, que gosta de destruir, mesmo quem vai lá tentar receber o negócio dele. Eu não sei se eles eram do MST, se era de algum negócio, mas era bravo também, gostava de quebrar a porteira na cara dos outros. Tá? Invadiram, a princípio não foi uma invasão, foram recebidos, foi dado a eles a oportunidade de tomar conta de um lugar e cuidar daquilo, e usufruir do benefício daquilo, mas depois se apossaram daquilo que não era deles, usurpando aquilo que não lhes pertencia. O gesto de bondade foi tratado com ingratidão. Não há uma correlação de bondade. Faço o bem, recebo o bem. Faço o mal, recebo o mal. Não é assim que a vida funciona. Amém, meus irmãos?
Não é assim. Infelizmente, às vezes você faz coisa para poder, que você e eu sabemos muito bem no íntimo, não é coisa para a gente poder publicar no Facebook, mas nós sabemos a miséria que somos no nosso interior. E nem por isso houve uma desgraça na nossa vida proporcional àquela porcaria que a gente fez ou pensou em fazer. Deus é muito bom, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ao contrário também, tem hora que a gente faz coisas boas, e nem sempre a bondade vem na mesma proporção. Se a gente ficar esperando essa lei da oferta, né, que tudo que eu faço vai ser retribuído, a gente vai cair num grande drama, que foi o que aconteceu com os amigos de Jó, que ficaram achando, olha, Jó tem que estar em pecado, porque ninguém que não peque não vai ficar numa situação dessa aqui. E não existe esse tipo de coisa. Terceiro, vamos lá. Parece que é necessário, quando eu olho para esse texto, que a gente faça uma reavaliação da nossa fé de quando em vez. De tempo em tempo é preciso que eu e você pensemos assim, eu sou convertido. Como é que foi minha conversão mesmo? O que isso significou e significa para mim? Aonde que mudou? As pessoas percebem, eu consigo perceber, há realmente uma marca na minha vida que demonstra da onde eu estava e aonde eu estou agora. Eu creio que isso é muito necessário, porque essa falta de fazer um acerto, um balanço periódico, pode nos fazer esquecer de que nós somos apenas mordomos e não somos dono de nada, de que a gente é apenas alvo do amor e não que a gente pode exigir alguma coisa. Tem umas pessoas que até apontam para o céu, determinam alguma coisa, Deus tem que dar isso, tem que dar aquilo. Lembro, num período muito recente da minha vida cristã, que eu fui num desses shows evangélicos, né? E eu estava junto com um pastor, meu amigo, eu novo, tinha 16, 17 anos, eu lembro que teve o show, enquanto o cara estava cantando, estava bom, a gente gostava das músicas dele, hoje eu nem gosto mais. Mas na época eu gostava, então estava gostoso. Mas aí, de repente, ele para e vai pregar. A parte terrível dos cantores. Chama a gente para escutar eles cantando e começa a pregar na cabeça da gente. É enganação. É a mesma coisa que chamar vocês para o estudo bíblico e começar a cantar na cabeça de vocês aqui, não é? Vocês vieram para ouvir uma pregação, uma mensagem, tá? Eu começo a cantar aqui, pronto. Estou enganando vocês. Por isso que eu não canto. Porque eu não posso te enganar. Mas eles fazem isso direto. Aí começou, e foi. E não contente, não satisfeito, o miserável me viram na hora lá e falou assim, porque eu andava na Brasília velha, agora eu tenho 7 carros. Aí eu lembro que o pastor que estava comigo, na verdade eu estava com ele, um cara muito brincalhão, e falou assim, pior sou eu que só tenho um e ainda é emprestado ainda. Que era realmente do irmão dele, um Passat, né? Quem conhece Passat aí? Passat. Carrão, né? Da época, né? Aquela época lá, eu tinha 16 anos, gente. Imagina, estou com 42, já passou um tempinho, né? Ele tinha um emprestado ali, né? Naquele momento. Isso em 92, né? 91, 92. Pensa bem, sabe o que é? A pessoa esquece, nós temos uma tendência de esquecer que fomos chamados por graça, por misericórdia. Foi um amor maravilhoso que nos conquistou, de forma que a gente não tem nada de bom na gente, a gente está tendo só o privilégio, a oportunidade de servir na vinha, ou de servir na igreja, ou de servir em alguma área que Deus nos deu oportunidade, mas que a gente não pode arrogar para si nenhuma soberba em cima disso, não. E nem atrapalhar, né, os ajustes, os acertos. Então, eu creio que não pode demorar 4 anos, a gente precisa fazer isso constantemente. Precisamos rever, repensar como que está a nossa vida diante do Senhor. Todos nós aqui. Porque a gente corre um grande risco de achar que, ao invés de sermos mordomos, e mordomo ele toma conta de forma temporária e a serviço de um grupo maior, achar que é presente para a gente, que a coisa é nossa, né? Esquecemos dos termos dos acordos, né? A gente olha para o Salmo 40, por exemplo, e o salmista fala assim, que ele estava num tremedal de lama, uma figura bem parecida com aquilo que a gente vê em desenho animado, chamado areia movediça. Um negócio que você vai mexendo, quanto mais você mexe, mais você atola, mais você afunda.
Aí a Bíblia fala que Deus vai lá, quando a gente clama, Ele nos tira de um tremedal de lama, nos coloca na rocha e ainda faz firmar os passos. Porque naquele lance de ficar se debatendo, cansa, não tem firmeza. Ele vai, não, mas eu firmo os passos da gente. Aí a gente pega e quer exigir alguma coisa, porque a gente esquece que foi alvo da misericórdia e da graça de Deus. Essa história mostra isso. Fica claro para mim também, em quarto lugar, nós vamos olhar ali a respeito de Jesus. Jesus é o divisor da história de cada um. Divisor da história de cada um de nós aqui. É interessante porque Jesus é bom ou Jesus é ruim, meus irmãos? O que você acha? É bom ou ruim? Depende. Depende. Para mim, é bom. Para o Marcos Vinícius também. Até falou que é ótimo. Não é? Para nós que nos submetemos àquilo que ele fala, que temos disposição para ouvir o que ele está dizendo e queremos obedecê-lo, que não queremos ser dono de nada, apenas usar da maneira mais responsável possível todas as oportunidades que ele tem nos dado, no nosso lar, na nossa igreja, em nosso trabalho, aonde for, ele é ótimo. Mas para quem quer ser arrogante, quer ser mais inteligente do que Deus, quer saber mais da vida do que a Bíblia, aí Jesus não é muito bom, não. Não é legal. Porque aí fica não serve. Um Jesus desse, que quer me tirar do conforto, me tomar aquilo que é meu, que agora eu já conquistei, porque me pertence, não presta. Um Jesus assim, a gente tem que matar mesmo. E é o que a gente faz quando a gente teima, insiste em teimar e não submeter aquilo que ele fala. Quando ele é bom, a gente se submete a ele sem dor, sem dificuldade, sem tristeza, a gente submete toda a nossa capacidade a ele. Agora, se ele não é tão bom, se ele não faz o que eu quero, ele é ruim. O Jesus que nós servimos, meus irmãos, para nós, ele é o Senhor e Salvador, ele é o divisor de águas na vida de cada um de nós. Ele não faz só uma mudança no calendário antes e depois de Cristo. Para mim, existe antes e depois de Cristo. Na minha vida, antes e depois de Cristo. Até 16 anos, de 16 anos para frente, quando eu me encontrei com Cristo. É um divisor de águas. Agora, se eu insistir em querer dar mais moral para a minha mente, para os meus sentimentos, para a minha vontade, para a cultura da época que eu vivo, porque o tempo que nós vivemos é um tempo cada vez mais nojento, cada vez mais horroroso, ele vai ser ruim. Jesus é o divisor da história de cada um de nós, porque ele é bom para quem o obedece, porque ele também não está... ele não aceita ser aprisionado em religião nenhuma. É interessante isso, porque os judeus ficavam muito azarados com Jesus, ficavam azedos com ele. Por quê? Porque Jesus não deixava colocar coleira. Não, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Não pode, não, porque a religião é assim, a lei de Moisés, então Jesus falou, não entra nesse esquema aí. Não adianta tentar fazer algum tipo de ajuste comigo aí, fazer alguma oferta, não entra, não tem conversa. Ele não se deixa prender, sabe? Não se deixa acorrentar por nada disso. Por isso que ele pode ser o divisor da história de cada um de nós. Porque ele não é movido a propina. Ele não é partidário. Quando a religião faz as coisas certas, ele apoia quem está naquela religião ali, sem problema nenhum. Agora, quando ela faz as coisas erradas, ele aponta o dedo, ele condena, ele não está agarrado com nada disso, ele não tem nenhum tipo de fidelidade com placa, com um grupo ali. Ele tem fidelidade com ele mesmo, porque ele é a verdade, só ele, não precisa de ninguém além dele. Por isso ele pode ser um divisor de águas, soberano na sua graça. E aí, a gente percebe que ele usa, né, a sua graça do jeito que ele quer, sem temor de ser mal visto. O texto fala que eles ficaram dispostos a matar Jesus. Ele sabia que isso ia acontecer quando ia contar essa história. Aí,
É assim, quando a gente vai falar um negócio para as pessoas, que a gente sabe que elas vão ficar chateadas, a gente fala? Fala sempre? Depende, né? Depende. Por exemplo, se eu encontro um cara que eu não gosto, e eu tenho uma história que eu sei que vai incomodá-lo, aquela história ali. Mas se é uma pessoa que eu gosto, eu já fico cheio de dedos. Se for amizade verdadeira, vai, né? Mas quando a pessoa que eu fico cheio de dedo, preocupado, não quero perder ali, né? Uma amizade que eu acho que eu tenho, porque se for verdade, amizade verdadeira, pode se falar de tudo. Mas a maioria das nossas amizades não são profundas, são superficiais. Aí a gente fica assim, cheio de dedo, não fala o que tem que falar, porque a pessoa não vai gostar. Falar, por exemplo, para o pai ter mais cuidado com o filho, não deixar ele mexer nas coisas e tal, eu estou correndo um risco aqui de alguma maneira você fica chateado, mas eu prefiro ser chateado e ser o menino inteiro do que sem arranhão, do que você felizinho comigo, porque eu só falo o que te agrada, e ser o menino depois sofrer um acidente, a gente fica aí traumatizado, toda hora preocupado aí. Nem conseguir prestar atenção no cu direito, pensando que pode acontecer um outro desastre. Então, a gente corre risco. Mas Jesus não está preocupado com isso. Não tem temor aí com respeito a se ele vai cair na pesquisa, vai ficar bem na pesquisa, vai ficar mal. E ele vai fazer os acertos para o bem e para o mal. Ele fala isso quando ele se compara à pedra principal. Dá uma olhada aí no texto, meus irmãos, vamos conferir. Verso 10, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Essa pedra é aquela que, assim, quem se edifica nela, fica firme, mas tem gente que tropeça, tem gente que é esmigalhado por ela, é esfolado por ela, porque ela cai em cima dele. Jesus não tem problema com isso, por isso que ele pode ser um divisor de águas, porque ele é poderoso, ele é soberano, ele não é refém de nada, ele não é refém de mim, porque eu orei mais ou orei menos, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu cantei certo ou errado, não tem isso. Ele não está dependente dessas coisas. Quinto e último, Deus conduz a história com perseverança. Aí a gente responde um pouco do porquê que repete tanto essa situação que a Célia nos chamou a atenção no início. Jesus contou uma história que ficou muito clara para o pessoal da época ali, e eles ficaram bravos, porque ele falou assim, está falando da gente. Só faltou eu falar nosso nome aqui nessa história. E é interessante que fala que fez repetidamente, mandou um monte de dinheiro, porque é assim que Deus faz, até chegar o último dia, Ele dá oportunidades. Ele é perseverante em oferecer, em ofertar a sua graça para mim e para você. Por isso que Ele manda um, manda outro, e por fim manda o seu Filho amado, que não é outra pessoa do que Jesus. Jesus está falando dele mesmo. Até que venha Jesus, seu Filho amado, que é a última opção. Para alguns existem mais opções. Além de Jesus, tem os apóstolo, bispo, pai apóstolo, patriarca. Para nós só tem Jesus. Parou em Cristo, porque Ele é suficiente. Ele é realmente a solução. Deus insiste no envio dos servos. É uma coisa absurda. Seu próprio filho Ele envia. Outra coisa absurda, que parece tola, como foi citado aqui, parece que é ridículo. Por quê? Quem enviaria numa história normal, se essa história fosse uma história só de questões financeiras, quem enviaria seu filho depois de uma situação dessa? Ninguém, pai nenhum, teria coragem de fazer um negócio desse. Ninguém. Mas é porque só tem jeito de ser assim. Aqui fala da morte e do sacrifício de Jesus. E é interessante, porque tudo isso que a gente está vendo aqui, meus irmãos, é algo que os judeus rejeitaram, e se a gente der bobeira, a gente acaba fazendo a mesma coisa que eles. Nós já vimos que a maldade não é um privilégio só de quem era religioso naquela época, é um problema meu e seu também. A gente observa isso com muita facilidade. Às vezes, temos a tendência a desistir das coisas boas, porque fazer o bem parece que não dá lucro, porque a gente espera que dê lucro, que gestos de bondade
gerem gestos de bondade. Como é que é a frase? Gentileza gera gentileza. Pode ser, muitas vezes, mas não é o tempo todo, não. Você já teve a oportunidade de desentender com alguém no trânsito? Desentender ali, não é brigar, bater boca ou trocar carícias mais profundas, não, soco nem nada disso, não. Apenas um achou que era o outro que ia entrar e tal, e, já viu? Às vezes você está sendo o mais light possível, mas a pessoa nem aceita a sua desculpa, não, ela te xinga de tudo quanto é coisa e tal. Gentileza nem sempre gera gentileza. Quantas pessoas quantas histórias a gente sabe, pelo menos, né? De gente que pediu, pelo amor de Deus, não faz isso, pediu para o bandido não fazer, ele fez. Foi gentil com ele. Gentileza não gera gentileza o tempo todo, você conversa. A gente não faz o bem, meus irmãos, porque o bem é uma varinha mágica que vai gerar bem, não, a gente faz o bem porque a gente quer parecer-se com Deus, é por obediência à sua palavra. Nós temos falado sobre um projeto aqui lá no Jabaeté, domingo não deu para passar o vídeo, hoje também não vai passar, pode ficar tranquilo. Não. Mas a gente precisa, eu fico muito preocupado com isso, das pessoas quererem se envolver por dó. Não, a gente não vai se envolver naquilo ali por dó, porque a gente quer só, assim, ser bonzinho para os outros. A gente faz porque é um ser humano, porque Jesus falou que quando a gente faz o bem para o outro, é como se estivesse fazendo para ele. Eu tive nu, vocês não me vestiram, tive fome, vocês não me deram o que comer, o pessoal fala, aonde? Quando vocês não fizeram para quem está precisando, não fizeram para mim. É por uma questão de obediência, não é porque eu vou ficar comovido, tirar foto, colocar no Facebook, o que a gente fizer, tomara que apareça o mínimo possível. Não tem que fazer para a glória de Deus. E a gente observa aqui, meus irmãos, é que quando a gente lê a história, eles dizem que mataram Jesus, mataram o filho amado aqui da história, e jogaram para fora da vinha, pensando assim, vamos jogar esse negócio para lá, alguém pega esse corpo, dá um fim nisso, está tudo resolvido. Mais ou menos assim como a gente faz com algumas situações, a gente coloca a sujeira debaixo do tapete. Colocamos a sujeira debaixo do tapete e achamos que isso nunca vai nos trazer problema. Não é verdade. Eu não estou querendo que você se exponha, mas você aprenda que não se resolve as coisas dessa maneira, não adianta. A gente precisa colocar as coisas diante de Deus. E para encerrar, está ali. É interessante essa frase, está escrito. Nós pregamos domingo aqui sobre isso. Falei isso bastante, destaquei 3 vezes. Para ser presbiteriano tem que ter 3 pontos, né? 3 vezes. A gente precisa dizer que está escrito porque conhecemos, a gente precisa falar que está escrito porque nós cremos, nós precisamos falar que está escrito porque nós obedecemos. Falei isso aqui no domingo. E a gente vai observar que o tempo todo Jesus vai falar isso. Está escrito. Está escrito. Isso parece que é o mote de Jesus. Ele fala isso o tempo todo. Está escrito. Isso sai da boca de Jesus o tempo todo, porque Jesus não tinha crise com a Bíblia, com o Antigo Testamento. E é a Bíblia inteira. Eu coloquei os textos que foram citados ali nessa história, porque tem alguns que defendem, os liberais normalmente vão defender que Jesus só conhecia o Pentateuco. Mentira. Ou má informação dessas pessoas. Citou Isaías, Salmos, Hebreus, se encaixa com a história aí também. Claro que Jesus não citou Hebreus. O Hebreus é que cita Jesus, a história de Jesus. Mas Isaías e Salmos, por exemplo, estão ali. Não é só o Pentateuco. A Bíblia inteira. Então, não tenha medo de conhecer a sua Bíblia, não tenha dificuldade, não tenha preguiça de conhecer sua Bíblia, conheça a sua Bíblia, conheça a palavra de Deus, para que você possa fazer igual Jesus, diante de toda e qualquer situação, não é só lá no deserto, não, no momento de tormenta, não, em outras situações também, você possa dizer, está escrito.
É assim que funciona. Que a Bíblia seja o livro, texto mais importante da vida da gente. Porque se não for a Bíblia, a gente vai ficar sempre pincelando aí frases de um, frases de outro. Uma que o pessoal gosta, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Ah, maravilha, tinha que estar na Bíblia isso, né? Fica agarrado uns negocinhos desse aí, infantil e tal. Não sou dono do mundo, o dono do mundo é meu pai, mas nem por isso, por ele ser meu pai, eu estou isento de passar aquela situação, de ter uma enfermidade, de sofrer uma perda na família, de qualquer situação que seja. E aí eu quero que a gente encerre aqui nossa reflexão, meus irmãos, pensando nessas coisas. Oportunidade. Deus deu muitas oportunidades. É isso que aconteceu, Célia. Muitas oportunidades. Essa história relata isso, é Deus dando oportunidade. Toda vez que o dono da vinha mandava um servo lá, ele estava falando assim, em vez de eu chamar a polícia, vou dar a oportunidade de vocês fazerem o correto. De vocês cumprirem o trato. Oportunidade. Mas eles desperdiçaram a oportunidade. Eles jogaram a oportunidade no buraco, no ralo. Jogaram na privada e deram descarga. Oportunidades. Meus irmãos, não vamos desperdiçar as oportunidades. Vamos aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. Todas que Deus tem nos dado. Ele tem nos dado hoje, por exemplo, a oportunidade de conhecê-lo de forma mais profunda. Então, vamos mergulhar nesse negócio, não vamos perder tempo. Não vamos, outro dia, amanhã, depois, sei lá, próxima década, quando o cometa Halley passar de novo, sei lá, cada um faz aí um diagnóstico, ou faz um tipo de previsão, ajusta seu calendário. Não, vamos aproveitar agora as oportunidades, porque o fato é, o que me deixa mais intrigado aqui nessa história, é que assim, Deus não é obrigado, Ele não é escravo da sua graça. A história termina falando assim, vai tomar a vinha deles e vai fazer o quê? Vai dar para outro tomar conta. Você parou para pensar nisso, essa história? Você, não levaram a sério, não fizeram, não cumpriram, não obedeceram, insistiram em ser maus, em serem desobedientes, vai fazer o quê? Vai perder. Vai chegar um momento que vai perdeu o maluco. Já era. Dançou. Outro vai. Talvez isso faça a gente entender, ou pelo menos começar a pensar naquelas palavras que aparecem na Bíblia de vez em quando, que são muito estranhas, né? Que a Bíblia fala assim, porque prostitutas e pecadores precederão muitos de vocês no reino dos céus. É interessante isso, né? Parece, por que a prostituta vai ficar na minha frente? É porque ela às vezes não perde a oportunidade. Quando ela encontra com o dono da vinha que lhe dá a oportunidade, ela abraça-se de tal maneira, de uma forma tão dedicada, se joga de fato, ela não perde a oportunidade, ela vai na frente. Se fosse você, anotava aqueles textos ali para conferir depois, também a gente pode mandar isso para você se você quiser, esses textos para você conferir. Aliás, tudo que eu falar aqui, confere, porque o que vale é o que está escrito. Tá bom? Pessoal, além de mim e da Bárbara, tem mais alguém que morou no Rio? Tem? Você também? E jogar no bicho, quem mais jogou? No jogo de bicho tem, normalmente nos talãozinhos, lá, o Ari lá, jogou ou joga ainda? Não, deixa para lá, esquece a pergunta. Não vamos comprometer ninguém. No jogo de bicho, nos talãozinhos que se fazia antigamente, acho que aqui no Espírito Santo eles usam até maquininha para isso, né? Aí sempre tinha essa frase em cima do talãozinho. Eu sei porque eu já vendi jogo de bicho, tá, gente? Já fui bicheiro, meio bicheiro, né? E sempre tinha essa frase, vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Meus irmãos, para nós só vale o que está escrito. Não vale o que o pregador fala, se não tiver escrito. Não importa se o pregador é um cidadão simples, mediano, como eu, ou se é o cara que está top aí, que aparece em todas as paradas. O que vale é o que está escrito. Jesus, quando precisou, ele se recorreu ao que estava escrito. Para nós também só vale o que está escrito.
não vamos perder essa oportunidade de jeito nenhum. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar então, vamos encerrar esse momento. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, que em nome de Jesus, Ele te dê o crescimento e a devoção que você precisa, que eu preciso, para a gente não perder as oportunidades que Ele tem nos dado. São muitas, tá? Muitas oportunidades Deus tem nos dado. Pai, nós mais uma vez te louvamos e agradecemos, porque até esse encontro aqui é a prova de que o Senhor tem nos dado oportunidade de poder abrir sua Bíblia com tranquilidade, sem precisar fazer silêncio, sem cochicho, como em alguns lugares acontece, em alguns lugares pelo mundo. Não, nós podemos fazer isso com o microfone ligado, com som alto. Podemos fazer isso, Senhor, com tanta liberdade. Não nos deixe desperdiçar essas oportunidades tão abençoadas. Que a gente creia cada vez mais no Senhor. Que nosso orgulho de ser o que somos caia por terra e que a gente se lembre que somos apenas mordomos, serviçais, que estão nessa vida para fazer aquilo que te agrada, porque nós existimos para a glória do Senhor. Esse é o fim, esse é o motivo principal para a gente existir. A gente dar glória ao teu nome e ter alegria no Senhor. É para isso que nós existimos, é para isso que Jesus nos salvou. E que Ele para nós não seja apenas mais um que a gente vai espancar ou matar e botar para correr, mas que o Filho amado seja para nós o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que a gente obedeça, que ao vê-lo, que ao percebê-lo, ao senti-lo, a gente se dobre, se renda, e busca acertar a nossa vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.